Davi escreveu o Salmo 51 e tem um versículo que eu quero tirar, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo bem conhecido e que é aqui a dinâmica do Salmo 51. Por quê? O Salmo 51 ele foi escrito por Davi. E o pano de fundo do Salmo, o conceito histórico dos Salmos, porque na verdade todo Salmo ele era composto no momento que o salmista estava vivendo. Então os Salmos eles não são mensagens aleatórias nem subjetivas, elas são mensagens objetivas. O salmista ele estava vivendo algum momento, uma situação que o levou a compor os Salmos. Então todo Salmo ele tem um pano de fundo, ele tem um conceito histórico, ele tem um porquê da sua composição. O Salmo 51 ele foi composto num momento muito difícil na vida de Davi. Por quê? Porque ele foi composto quando Davi ele se deu consciência, quando ele caiu em si e ele se conscientizou do seu pecado. Como ele havia pecado contra Deus e ele teve uma relação com a mulher de Urias e ele tomou a mulher de Urias, mas para que ele tomasse a mulher de Urias, ele provocou um assassinato, porque ele provocou a morte de Urias, que era o seu soldado, um soldado de consideração. Só que Davi, como ele já havia possuído Batseba, que era a mulher de Urias, ele, no tempo que os reis iam para a guerra, Davi ele não foi para a guerra. E ele, no terraço do seu palácio, ele viu Batseba se banhando, porque naquela época não tinha, né? Não existia banheiro, privacidade, como tem hoje. E Davi, ele viu Batseba se banhando, e ele perguntou quem é aquela mulher. Alguém disse para ele, é Batseba, mulher de Urias. E como ele era rei, ele se achou no direito de possuir a mulher do seu próximo e, além do mais, do seu amigo, de alguém que era próximo, que era um soldado valente dele. Davi, ele manda buscar aquela mulher, ele tem relação com aquela mulher, e quando ele fica sabendo que aquela mulher, ela fica gestante, ele procura um meio para matar o Urias, que era o esposo da mulher, mas antes ele tenta um meio, uma artimanha, para poder encobrir o seu pecado. Ele chama Urias, que estava na guerra, ele manda Joabe, que era o general do exército, mandar Urias voltar, e ele manda Urias ir para casa. Por quê? Se Urias vai para casa, Urias poderia ter relação com sua mulher, e falou, não, estou tudo tranquilo comigo, filho, não é meu. Mas o que aconteceu? Urias disse assim, não, eu não vou para casa, os soldados estão tudo na guerra, eu ir para casa? Ficar em casa com a minha esposa, no bem bom, como se nada estivesse acontecendo, e os meus amigos soldados lá na guerra. Urias disse, eu não vou. Aí Davi chamou ele, embebedou o Urias. Urias, sabe o que ele fez, irmãos? Ele não foi embora. Ele sentou do lado de fora do palácio, ficou lá, mas não foi embora. Sujeito fiel aos seus amigos e fiel ao rei também. Urias disse, não, eu não vou para casa, eu fico aqui, sentado aqui, ó. Eu durmo aqui do lado de fora, mas para casa eu não vou. Quando Davi viu que aquilo não tinha jeito, que Urias não tinha jeito de ir embora, não tinha jeito com Urias, Davi escreveu uma carta, entregou na mão do próprio Urias, entregou na mão de Urias, para Urias entregar na mão de Joabe. Você sabe o que estava escrito naquela carta? Estava escrito para Joabe colocar Urias na frente de batalha, para Urias morrer. Só que ele não abria a carta, ele não é louco de abrir uma carta que o rei escreveu para entregar para um general. Então ele pega a carta e leva.
Urias pega a carta e leva. Joabe lê a carta para ele colocar Urias na frente da batalha. Davi pega, faz o que Joabe faz, o que o rei mandou fazer, pega Urias, coloca na frente da batalha, Urias morre. Aí Davi pensa assim, agora tá tudo tranquilo. Urias morreu, ninguém soube por que ele morreu, ele é soldado, está na guerra, morreu. Aí Davi, agora Batseba é minha, é minha esposa, vai ficar aqui. E Davi está bem tranquilo. Aí Deus manda um profeta, o profeta Natã, ir lá falar com Davi. E Natã, eu estava até conversando com Edson, um assunto parecido com isso. Natã, ele era um profeta do rei, além de ser conselheiro do rei, ele era um profeta que vivia no palácio. Aí Deus revela para Urias o pecado de Davi. Aí Urias vai lá e o profeta Deus revela para Natã o pecado de Davi. Aí Natã vai lá falar para Davi, para revelar para Davi o pecado dele. Aí, para ele falar com o rei, ele usou uma estratégia. Ele disse assim: rei, eu tenho uma história para te contar. Ele disse assim: tinha um homem que ele tinha muitas ovelhas. Aí chegou alguém na sua casa precisando, ou uma festa, vamos colocar aqui. Ao invés dele pegar uma das suas ovelhas e matar e fazer a sua festa, sabe o que ele fez? Tinha um vizinho, tinha outro homem que só tinha uma. Ele foi lá, pegou aquele animal, aquela única ovelha, aquele único animal que aquele homem tinha, e matou, sendo que ele tinha um monte. Na hora, Davi ficou irado. Davi falou: o quê? Esse homem é digno de morte. Aí sabe o que o profeta falou para ele? Esse homem é você. Esse homem é você. O homem que tinha um monte de ovelhas e que deixou as ovelhas e foi possuir a ovelha do outro, esse homem é você. Porque você tem um monte de mulheres. Urias só tinha ela. Só a Batseba, e você foi lá e... A Bíblia diz, aí ali Davi caiu em si. Ali caiu. Ele caiu na consciência e veio no seu coração. A consequência do pecado veio naquela hora na vida dele. E a Bíblia diz que Deus falou com Davi, várias coisas que Deus falou com ele. Mas de tudo que aconteceu com Davi, ele teve uma atitude de quebrantamento. Ele teve uma atitude de arrependimento. Ele se arrependeu. Ele era um homem que, mesmo cometendo esse pecado, ele era um homem que tinha um coração sensível. Quando o profeta falou com ele, ele caiu em si. Ele foi embora chorar. Ele se arrependeu de seus pecados. Os salmos seguintes de Davi fala assim, ó: as minhas lágrimas me servem de mantimento noite e dia. Porque Davi, ele sempre chorava pedindo a Deus o perdão por causa do arrependimento dos seus pecados. E dentro desse contexto, Davi, ele escreve esse salmo maravilhoso, e ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Ele está dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque, meu irmão, até aquele momento, Davi não tinha pensado no que ele precisava ter diante de Deus: um coração puro. Porque, na verdade, o que Davi fez não demonstra uma pessoa que tem um coração puro. Porque cometer um assassinato, um adultério, matar a mulher, matar o seu amigo, arrumar um meio para o amigo morrer, aquilo ali não é alguém que tem um coração puro. Mas ele vai orar, ele vai compor o salmo, vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro
puro e renova em mim um espírito reto. Quando ele está falando do espírito reto, ele está pedindo para Deus tocar no seu caráter, nas suas atitudes, para Deus mudar os seus sentimentos, para Deus mudar aquilo que ele tinha no coração, um espírito reto, porque às vezes, irmãos, a gente precisa que Deus mova, que Deus mexa nas nossas emoções, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer fazer, naquilo que está na nossa mente, um pensamento de maldade, de tanta coisa ruim. E o salmista vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele está falando ali do espírito do homem, daquilo que é ele, da essência. Ele está pedindo a Deus para tocar nele, na essência do homem, no ser pleno do homem, que é o espírito do ser humano. Ele está dizendo para criar nele um espírito reto. Ele está querendo que ele seja um homem diferente. Ele está dizendo para Deus que ele quer ser uma pessoa diferente, que ele não quer viver mais daquele jeito. Ele não quer ser aquele homem frio, ele não quer ser aquele homem tão natural, que faz coisas tão ruins, mas com a naturalidade tão grande. E ele vai, mas quando ele fala isso para Deus, irmãos, ele está falando isso aqui quebrantado. Ele está falando isso aqui em lágrimas. Ele está falando isso para Deus, que ele quer ter uma vida diferente. Então ele vai dizer: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, oh glória. O salmista, ele vai falar para Deus uma palavra muito forte: não me lances fora da tua presença. Ele está clamando a Deus, irmãos. Aqui é um salmo de perdão. Ele está pedindo perdão a Deus, dizendo: Deus, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu acredito que o salmista, ele se lembra de quando ele era adolescente, nos seus 16 anos de idade. Ele está lá no deserto, ele está lá cuidando de ovelhas, e ele é chamado para estar na sua casa, porque ele foi escolhido para ser rei de Israel. A Bíblia diz que o profeta Samuel, ele pega um vaso de azeite e entorna na cabeça e derrama na cabeça de Davi, um garoto adolescente, um jovem ainda muito novo. A Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo se apoderou de Davi. A partir daquele dia, aquele menino, ele passou a ser cheio do Espírito Santo, e quando ele vai derrotar o gigante, a gente conta muita história de Davi, né? Que Davi matou o gigante, que Davi fez isso, aquilo, mas a gente esquece de lembrar que ele fez isso, irmãos, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Davi, ele venceu os inimigos. Muitas das vezes, Davi, ele estava prestes a morrer. Saul estava prestes a encostar a mão em Davi, mas Deus fazia uma coisa, alguma coisa acontecia, e Davi era livre da mão de Saul. Davi, às vezes ele se escondia na caverna, às vezes triste, abatido, mas o Espírito Santo estava na vida dele. E assim como o Espírito Santo estava na vida dele, ele tinha graça, irmãos, ele tinha força para vencer, ele era sempre vencedor, porque o Espírito Santo estava na vida dele. Aí ele cai em si, ele fala: meu Deus, não retire de mim o Espírito Santo, porque ele sabia que o sucesso, o segredo na vida dele era a presença do Espírito Santo na vida dele. E ele dizia: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Davi, meu irmão, ele já tinha essa noção de que a presença do Espírito Santo na vida dele era capaz de mudar a sua vida, de trazer paz para a sua alma e de trazer alegria do teu coração, para o seu coração. Aleluia. Ele diz assim, para a gente fechar, versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação.
Oh, aleluia. Irmão, você é crente, você tem o Espírito Santo, você não pode perder a alegria da tua salvação. Você tem que viver essa presença na sua vida, independente da luta que você passar, da dificuldade que você viver, onde você estiver, o nível social que você tiver, não importa, você não pode perder a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação. O que é isso? É ter essa certeza. Alguém diz assim, alguém às vezes pergunta: o crente, ele tem certeza da salvação dele? Meu irmão, o que faz você ter certeza da tua salvação é a presença do Espírito Santo em você, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem diz que você, o Espírito, é filho de Deus? Quem diz para você, para o teu coração, se você tem a certeza da tua salvação? É o Espírito Santo que está dentro de você. Eu não sou capaz de julgar ninguém e dizer assim: irmão, não, é você e Deus. A Bíblia diz que nós temos a presença do Espírito Santo em nós, então Ele testifica com você, ou em você, que você é filho de Deus. Então essa presença, o Espírito Santo em você, ele te dá essa alegria da salvação. Essa alegria é a garantia em que você tem a presença de Deus, que você tem a salvação de Deus na sua vida. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aleluia. Irmãos, essa voluntariedade, esse espírito voluntarioso que o crente tem que ter. O crente, ele não pode ser forçado a nada. Eu sempre digo aqui para os irmãos, eu não ligo para ninguém dizer: irmão, hoje tem culto, hein? Eu não ligo para o irmão que faltou o culto: irmão, por que o irmão faltou? Eu não faço isso. Eu digo sempre para os irmãos: você tem que sentir na tua alma a necessidade de estar reunido no templo para adorar ao Senhor. Isso é questão de vida, isso é questão de alimento espiritual. Você tem que sentir no teu coração, porque alguém pode vir: eu vim porque o pastor ligou, porque eu não posso faltar. Eu nunca fiz isso com ninguém, eu nunca liguei para irmão nenhum: irmão, tem que ir na igreja, por que o irmão... Eu nunca fiz isso. Eu sempre digo para os irmãos, aqui o salmista diz: sustém-me com espírito voluntário. Ou seja, você tem que ser voluntário para servir a Deus. O teu coração tem que pulsar forte pelo desejo da presença de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando for assim, você pode estar cansado, você pode estar o frio que for, você pode estar chateado, você pode estar aborrecido, você pode estar com problema, mas isso não é impedimento para você servir a Deus, meu irmão. Por quê? Porque o nosso coração, ele é voluntário e não é movido pela circunstância. O nosso coração não pode ser movido pela circunstância. Que isso? Se tiver bom, aí eu estou bom com Deus. Se eu estiver bem, aí eu estou bem com Deus. Se estiver difícil, agora não está dando muito não. O negócio está muito ruim, o negócio não está andando, eu ando para frente, dou um passo para frente, 2 para trás, eu não sei o que está acontecendo. Não, mas eu estou firme em Deus, porque eu tenho uma certeza que uma hora eu vou andar só para frente. Vai ter um momento que vai dar certo, mas eu não desanimo. Eu não desisto, eu não olho para trás. Sabe por quê? Porque eu tenho um espírito voluntário. É espírito voluntário. O salmista disse: não retire de mim o teu espírito, sustém-me com o espírito voluntário. Eu quero ter esse espírito voluntário, amém, irmão? Você quer ter esse espírito de entrega, em que você tem prazer de servir a Deus, em que você tem prazer de estar na casa do Senhor, em que você tem prazer de adorar a Deus, de estar com os irmãos, de estar no culto, de fazer uma coisa, de fazer a outra.
você é voluntário, você é pronto, aleluia. Então que você continue nessa determinação, que esse Espírito, que é o Espírito de Deus, ele continue te impulsionando para você ser voluntarioso, para que você seja pronto para viver aquilo que Deus quer para a tua vida, amém? Aleluia. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que você tenha uma semana abençoada, uma continuidade de semana abençoada. Deus abençoe a sua vida, que a bênção de Deus continue sobre você e que você continue na presença do Senhor, amém?